Hoje vamos falar da nossa função quando estamos então trabalhando com as crianças ali nas funções executivas com o Lego. O papel do mediador ou facilitador. Ele é um dos papéis centrais dentro aí da atividade que a criança vai realizar. Porque o mediador, ele tem que compreender a necessidade da criança para poder dar atividade para a criança e mediar nos momentos que são importantes. Então, existe aí um material que é dado, né? E como que a criança vai estruturar essa experiência, essa vivência, neste momento em que ela inicia essa atividade. E durante essa atividade, o mediador vai trabalhar então com algumas perguntas, porque essas perguntas elas podem estimular então a reflexão da criança, um planejamento, uma antecipação ali de algo que ela está montando, uma verificação se está acontecendo do jeito que ela quer, né? E mostrar para a criança que o erro ele é compreendido como parte do processo de aprendizagem e o desenvolvimento executivo. Então, mostrar para ela que erramos, você errou, então bora consertar, bora fazer diferente, né? E mostrar que não tem problema ter errado, mas prestarmos atenção em qual foi o nosso erro. Então a gente já entendeu que não podemos fazer desta forma. Eu dei alguns exemplos, né, para vocês de alguns erros que acontecem em pular a sequência, da criança tá falando muito de outros assuntos e não está focada, né, ali na construção. Criança que às vezes chega desanimada, aí quer que a gente vá montando e aí ela vai querendo montar de qualquer jeito, só que no final ela quer a construção feita. Então, como que a gente vai motivar para que ela se volte ali para aquela construção? Ou então mostrar, né? Então, deu errado. E aí vem as perguntas. Por que você acha que deu errado? O que ficou faltando? Por que ainda não tinha essa peça? Porque eu pulei. Então, da criança começar a entender que precisa seguir a regra, precisa prestar atenção nas informações que o mediador está dando, para que, ao final, tenha ali a construção dela do jeito que ela queria, né? Então, isso é muito importante. Existem perguntas que vamos fazer que elas estimulam essas funções executivas, né? Então, criança iniciou, o que você pretende fazer primeiro? Como você deseja iniciar? Legal? Aí a criança tá lá montando, só que não tá dando muito certo. Então, a gente pode perguntar para ela, essa estratégia que você está usando, você acha que está funcionando? Você acha que poderia ter feito diferente? Então, tudo isso também temos que ter o cuidado de como a gente pergunta, para não ser uma pergunta ofensiva, para a criança não achar que ela não dá conta. São perguntas para ela refletir. E para ela também sentir que essas perguntas são para ela cada vez melhorar o desempenho e que nós temos confiança de que ela dá conta, só que ela precisa às vezes observar mais, né? Tá mais atento. Existem formas da gente, às vezes, brincar com as crianças, né? De, às vezes, usar alguma palavra que mostra que a criança tem que prestar atenção, né? Eu tenho algumas crianças que fazem na escola, por exemplo, esses bilíngues, e aí, às vezes, elas chegam aqui falando alguma coisa em inglês, né? E, às vezes, elas vão montar. E quando eu boto a mão assim na mesa, aí elas também põem, aí junto comigo, às vezes elas falam pay attention, e aí elas começam a rir, porque às vezes eu, né, olho para elas e falo pay attention,
que elas trazem algumas palavras em inglês, aí um dia eu trouxe e ficou engraçado. E dependendo da criança, às vezes eu olho e falo, né, pay attention. E quando eu dou aquela olhada para eles, hoje eu já vejo que eles falam junto comigo. Então fica uma coisa de, eu estou chamando a atenção? Eu estou. Mas eu estou chamando a atenção de, ei, presta atenção aí no que você está fazendo. E quando eu olho para eles e falo assim, no, pay attention. E eles já acham engraçado, porque você falou inglês, porque você não falou. A gente precisa, é diferente você falar achando graça, parecendo só que é uma brincadeira, mas vir com uma gentileza, mas precisamos ser firmes. Porque a criança precisa entender que está acontecendo um erro, mas eu tenho que ensinar com carinho. Então, precisa ter essa firmeza junto com carinho para que eu possa ensinar ali o que eu quero. Então, essas perguntas, elas são muito importantes. Para vocês ficarem mais tranquilos ali em relação a que perguntas eu faço, em que momentos eu faço, quando eu devo intervir ou não. Vamos falar mais um pouco sobre esse tema ainda nessa aula, mas na preparação do curso foi feito um guia para o facilitador e nele também vão vir várias frases que você deve dizer, em que momentos a gente não deve intervir, porque a gente tem que ter esse cuidado, tá? Se eu fico intervindo o tempo todo, né, a criança pode se contrair ali, né? Porque isso vai inibir a autorregulação dela. Ela vai observar que as mediações, eu posso também estar perdendo a oportunidade de trabalhar a aprendizagem, porque ela vai ficar com muito medo de errar. Mas também, quando eu não intervenho em nenhum momento, pode-se criar ali uma desorganização, tanto da parte material, dos blocos, quanto uma desorganização cognitiva ou emocional. Então, essa parte, né, ela é muito significativa em eu tenho que ter esse equilíbrio em não intervir demais, mas também não falar nada com a criança. Eu tenho que observar quando a criança está engajada e ver onde que dentro do processo nós vamos trabalhar então essa tentativa ou esse erro funcional. Isso é muito importante para que a motivação dentro do trabalho aconteça. Então, o uso do Lego, né, como um mediador da autorregulação, ele vai permitir que o profissional observe então os processos acontecendo e não apenas só o resultado final. Quando trabalhamos com Lego, todo esse processo, desde o momento da escolha até a finalização, eu preciso entender tudo que está acontecendo, os porquês que a criança fez daquela forma, né? É claro, a finalização, a criança fica, olha só o que foi que eu fiz, olha que fantástico, aquele monte de peça virou isso aqui, virou um coelho, virou um carro, virou uma cidadezinha. Autoestima lá em cima. Mas como que a autoestima vai lá para cima se eu também não observei os processos e muitos erros, muitas coisas aconteceram nesse meio tempo? Então, nesse meio tempo, trabalhar essa reflexão da criança, olhar se ela está engajada, né? Isso tudo é o momento que eu verifico como estão agindo ali as funções executivas. Resultado final está embasado em
autoestima, em ver que o trabalho ali foi feito, em ficar feliz porque fez uma criação, né, que usou a criatividade ou que antigamente tinha dificuldade de montar e agora consegue, ou que eu montava só sets pequenos e agora eu já consigo montar sets grandes. Então, essa finalização traz também informações importantes, mas quando eu estou pensando em trabalho o Lego dentro ali das funções executivas, eu preciso pensar neste processo. E esse processo traz o que para mim? Observar se a criança tem a capacidade de esperar, porque às vezes a gente está com a caixa. Já tive criança que pegou a caixa da minha mão, nem pediu, jogou ali e começou a fazer do jeito que queria. Então, assim, escolhemos ali qual a caixa que queremos, qual o set que queremos. Então, vamos colocar como que você vai trabalhar, como que você vai organizar as peças para começar a montagem. E aí vamos fazendo esse passo a passo. Então tem que ter esse momento. Qual é a reação emocional da criança ao erro? Né? Se ela errar, como que ela faz? Ela fala que errou, desencaixa a peça e encaixa depois de novo, ela fica brava, ela joga o Lego, né? A gente tem criança que às vezes tem uma grande parte já construída, pega o Lego, fica brava porque uma peça não deu certo e atira no chão. E aí, como é que tá essa regulação? Como é que tá essa aceitação aí ao erro? E a gente vai falar para ela, agora a gente precisa catar tudo e dependendo da criança, a gente vai ver se tá faltando peça, se não tá, pra gente poder prosseguir e ver o que desmoronou ou não. Mas é claro, antes disso, vamos conversar sobre o que aconteceu, sobre o que ela sentiu, por que ela jogou a construção dela no chão, o que ela está sentindo naquele momento. Né? Então tem criança que fica muito brava, joga, aí depois ela chora. E aí a gente vai perguntar por que está chorando. Não, nunca vamos dizer assim, não chore. Se ela está chorando, a pergunta é, por que você chora? Ela pode estar chorando porque ela se arrependeu de ter jogado no chão. Ela pode chorar porque ela viu que o que ela fez é um erro e ela ficou triste, porque ela não deveria ter feito aquilo. Então, da gente entender, então a gente precisa perguntar, por que você chora? Conta pra mim. Por que agora você estava montando, aí aconteceu um erro e você jogou a construção e agora você está chorando. Conta pra mim por que você está chorando, para eu poder entender e poder te ajudar. Porque eu preciso compreender o que você está sentindo para poder te ajudar. Então a gente vai devagarinho aí trabalhando cada quesito. Então uma sessão é diferente da outra. Eu tenho crianças que já estão mais engajadas ali no trabalho, crianças que estão iniciando, crianças que têm ali sabe, né, tem um autocontrole emocional, tem criança que não tem. Então, quando pensamos em, mostra para mim como que tem que acontecer uma sessão, nós mostramos, né, essa parte do mediador, assim, perguntas que a gente faz, como que tem que ser mais ou menos uma sequência ali, mas lembrar que cada sessão que você tiver com sua criança ali, seu aprendente, seu paciente, seu filho, seu aluno, elas são diferentes. Por isso, às vezes, a importância das supervisões. Porque quem já é especialista e há muito tempo já está realizando esse trabalho, nós já temos uma visão, um leque maior de coisas que podem acontecer. Pode também acontecer vir para supervisão algo que nunca aconteceu com a gente, mas pela experiência é mais fácil da gente às vezes ter uma resposta.
e de como que nós agiríamos e como nós faríamos de acordo com todo o conhecimento que se tem. Então, tudo isso às vezes faz diferença. Então, trabalhar essas estratégias do enfrentamento é muito importante, elas são importantes, essas estratégias, porque eu não posso utilizar qualquer estratégia, eu tenho que utilizar uma estratégia que é adequada àquele momento. Então, se uma criança erra e ela só olha para mim e fala: eu errei, montei aqui errado. E a gente fala para ela: então vamos desmontar o que está errado e vamos retomar? Aí ela: tá bom. E aí ela vai e faz. Aí a gente tem esse exemplo que falou agora. A criança viu que estava errado, ficou brava e pá, jogou. A criança viu que estava errado e ficou: tá errado, tá errado, tá errado, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, e se desespera. São 3 situações em que eu tenho o mesmo problema. Criança cometeu um erro na construção. Só que com 3 comportamentos diferentes. A reação. Então, cada reação dessa, eu tenho que entender qual a estratégia que eu vou utilizar para que a criança relaxe, se autorregule e que a gente dê a continuidade. E que ela aprenda que eu sempre preciso me autorregular para depois continuar. E persistir e adaptar. Então, como que eu vou ensinando a criança que não deu certo? Então a gente tem que fazer, refazer, fazer de novo, fazer novamente e ter essa persistência. Tanto ensinar com que ela não desista e também que a gente mostre para ela que tem uma forma da gente resolver aquele problema que está fazendo. E para eu persistir, eu tenho muitas vezes que realizar adaptações. Por que eu preciso realizar essas adaptações? Eu acho que lá no início do curso eu falei sobre isso com vocês, de se eu tenho um problema e o tempo inteiro eu fico: eu tenho um problema, eu tenho um problema, eu tenho um problema, eu tenho um problema, eu não estou resolvendo o meu problema. Mas se eu tenho um problema e eu já tentei várias vezes, né? A gente falou sobre o videogame de eu tenho um problema e eu já tentei resolver de mil vezes e não dei conta. Se eu tentei 1000 vezes da mesma forma, então não vou conseguir nunca. Porque se eu vi que não está resolvendo e eu uso a mesma estratégia, como é que vai dar jeito? Então, eu vi que não deu. Aí, normalmente, a gente vai tentar do mesmo jeito ainda 1, 2 vezes. Mas a tendência não é desse jeito. Porque se fosse desse jeito, já tinha dado certo. Então, eu tenho que realizar mudanças, eu tenho que adaptar, eu tenho que ver uma outra forma de realização dessa forma aí de montagem que eu estou fazendo. E esses indicadores, eles são fundamentais para quando a gente também está fazendo a avaliação funcional das funções executivas aí para o planejamento de intervenções. Então, precisamos seguir aí, tá vendo? Alguns protocolos eu preciso seguir, mas dentro da realidade de cada criança que eu estou trabalhando, que eu estou ali montando. E aí vamos montar então um planejamento de como a gente vai fazer isso. Eu tenho que definir qual é a minha função executiva-alvo. Então eu tenho ali hoje vamos trabalhar qual função executiva-alvo. Lembrando que quando eu monto o Lego, eu utilizo várias funções. Mas se eu tenho uma função executiva-alvo, então hoje a minha observação maior, o que eu quero trabalhar, o que eu preciso que a criança aprenda é planejamento,
É organização? É controle inibitório? É flexibilidade cognitiva? Então, vi ali a minha função executiva-alvo e vou pensar em que atividade que eu utilizo essa função. Beleza. O ajuste aí de complexidade. A gente deve ajustar porque eu tenho que pensar na idade da criança, no perfil, no desenvolvimento, no contexto que essa criança vive, tanto clínico como educacional, né? E garantir que eu não vou trazer algo muito fácil para que ela, isso aqui é simples demais, faço em 5 minutos e acha que já tá tudo certo. Ou então eu trago um desafio muito grande que ela se frustra e acha assim, vou mais fazer isso não, porque isso aí é muito difícil e não vou entrar nessa não. Vai querer brincar de Lego não, porque não dou conta. Então, nós temos que fazer esses ajustes aí dentro de todos esses requisitos, porque eu tenho que adaptar certinho para cada idade, para cada parte aí do desenvolvimento. E lembrar que trabalhar com o Lego, quando a gente pensa em idade acadêmica e das crianças, vai desde a educação infantil até a adolescência, quando a gente pensa no consultório, né? Mas se você trabalhar com adultos também, tem muita coisa que a gente pode trabalhar com adulto. Nesse caso, o nosso curso é voltado para as funções executivas, então a gente vai desde a educação infantil até a adolescência, e aí a gente tem que pensar, não posso dar um Lego super simples de um tema infantil para um adolescente. E também não posso pegar um tema adolescente para uma criança que está no ensino infantil. Então, ter pensar ali na idade, como que eu vou realizar essa escolha, é muito importante. E outro ponto é lembrar quais são as regras que eu vou dar, qual o tempo que eu vou ali colocar e o que eu quero, qual o meu pensamento em termos de colaboração que essa criança pode então trazer ali para mim, para me ajudar ali a ajustar, né? E ser melhor ali aquele trabalho. Então, precisamos pensar em todos esses requisitos aí para as coisas darem certo. Vamos pensar em alguns exemplos que a gente pode utilizar dentro das atividades, né? Então, por exemplo, eu preciso planejar antes de construir. Então, eu vou mostrar para a criança, né, ela é convidada a descrever ali ou desenhar o que ela vai fazer. Então, a gente convida a criança, porque essa atividade vai estimular ali o planejamento, ela vai, por exemplo, pensar já nas cores que ela vai usar. Dependendo do jeito que ela faz o desenho, vai precisar de muitas peças, poucas peças, e a gente vai estimulando aí memória de trabalho, porque ela já fez o desenho, então a gente entende que quando ela for construir é algo parecido com aquilo que está ali no desenho, em relação a tamanho, em relação às cores, né? Então precisamos pensar aí nesse planejar antes de construir. E depois, então, planejamos? Vamos construir? Precisamos utilizar as regras. E aí as regras têm... Vamos pensar no que a gente pode trabalhar com regras. Limite de peças, cores específicas, ter um tempo específico para essa montagem. Então, a gente vai estabelecer essas regras antes da criança começar a construir. Então, ela planejou e antes de começar, ela tem que saber quais são as regras para dizermos para ela que ela pode começar a construir.
E aí, esse construir, a gente já vai verificando. Ela soube esperar, né? Ela já queria sair montando, ela não queria fazer ali o planejamento, o desenho do que ela ia fazer, ela não queria ouvir as regras, ou ela foi seguindo esse passo a passo para poder realizar ali a construção dela. E quando nós temos uma construção colaborativa, aí tudo isso tem que ser feito dentro do grupo. Aqui na Psicolúdico a gente utiliza essa construção colaborativa na terapia baseada em Lego. Então, como que a gente tem que fazer? Eles vão escolher o set, e se for, né, já tivermos alguém ali que já tem muito tempo que trabalha a terapia baseada em Lego e já tem muita habilidade e eles forem fazer uma construção em estilo livre, eles precisam realizar o desenho, né? Aí fazer a escolha do que vão construir, como que vai ser isso que eles escolheram e que cores isso vai precisar, e vão realizar ali o desenho. Então, por exemplo, vamos fazer um carro. Então, todo mundo concorda que vai ser o carro, aí escolheram o carro. Esse carro é como? É um carro sedã, é um carro hatch, é um SUV, é um carro antigo, é um carro... Aí eles também vão decidir que carro é esse. Pronto, decidimos o carro. Que cor ou que cores vão utilizar para a montagem desse carro? Quem são, né? Qual a função de cada um dentro da construção? Quem será o construtor, quem será o fornecedor, quem será o engenheiro, né? Quando a gente tem alguém que já tem muito tempo que realiza, a gente já tem, às vezes, um master, que a gente chama, que normalmente é quem vai fazer o desenho, quem tem essas ideias de construir já de estilo livre. Então, temos as funções que eles vão realizar. E aí precisamos então pensar nas habilidades sociais, como que eles vão ter essas conversas aí para poderem construir, como que vai acontecer essa espera pelos turnos, as negociações, o controle inibitório e a cooperação, se elas estão acontecendo. O uso planejado aí, imediato do Lego, ele vai transformar então essa brincadeira, no caso para eles uma brincadeira, numa poderosa ferramenta então de estimulação executiva, e vamos colocar o quê? Integração, cognição, emoção e comportamento de formas significativas. Mas como que eu começo a entender tudo isso? Né? Eu frisei várias vezes sobre eu preciso conhecer a minha criança, eu preciso saber quem ela é, foi tanto eu preciso. Então, aula que vem, vamos entender o que a gente realmente precisa, falando sobre avaliação das funções executivas. Até lá!